Boa tarde aos nossos seguidores. Vamos dar início hoje a mais uma live nossa, já que nós estamos com uma programação grande da TV Pitaguari. Começamos agora para o segundo semestre a comemorar os 7 anos da TV Pitaguari e temos uma sequência de lives com nossos apresentadores e repórteres, o Willis Nakamura, Adriano Huniker, o Eudásio Menezes, a Ilana Martins, que vai começar hoje 1 minuto nos stories. Vamos ter também o Emerson Massa, que vai voltar aí com as lives. Amanhã temos uma live às 15 horas, 15h10, com um artista internacional, um colorista, design de Maracanaú, meu amigo Dijo Lima, vai conversar com a gente aqui como é trabalhar para as grandes editoras do mundo, né? Como é desenhar a Vampirella, como é desenhar Dr. Who. Então nós vamos ter lives diversificadas. Na semana, acredito que o Adriano hoje está com a Jéssica Macedo, né, um digital influencer. O Will está fazendo live essa hora com a galera dos desfiles. Então estamos aí. O Caleb, um garoto nosso, amigo nosso, vai trabalhar com a gente também. E vamos entrar no tema. Depois que eu anunciei essa live de hoje, acertei, foi Adriano, certo? Meu amigo Vicente Pelino, Mário Henrique, sempre com a gente, o Adriano Hunick e todo mundo. Depois que eu anunciei essa live, já recebi vários apps de amigos, de gente da política. Rapaz, tu tá provocando, tu tá mexendo, só tu mesmo. Eu acho que foi mais o título, né? Uma coisa assim. Mas passou muito por isso, pela verdade, né? O Diego tá aqui, o Diego. Um abraço, Diego. Estou esperando o vídeo da Yulia. Quero falar com você. Deferência que você me fez. E eu digo, não, eu vou contar a história, como sempre, que eu vivenciei. Eu vou contar o que eu vivi, procurar ser imparcial, porque eu participei. Como eu disse a um amigo, eu fui um dos derrotados, já que eu era um dos coordenadores da campanha da professora Margarete Rose, que foi derrotada em 2004 pelo Roberto Pessoa. Antes de entrar no tema, eu vou só fazer umas observações aqui. Eu falei no vereador João Bosco que ele tinha uma política de marketing muito grande. Então ele foi um dos primeiros vereadores, inclusive, a lançar um jornalzinho que eu ainda tenho guardado aqui, que é o João Bosco, sabe? De mão dadas. Então ele parece com alguns vereadores de hoje, que hoje, de mão dadas com o povo, né? Que hoje o marketing já é maior. Naquela época não era tanto, mas o João Bosco já fazia o marketing, eu tinha falado na eleição passada. Outra coisa é que para esse processo eleitoral só foram, o número de vagas na Câmara só eram 12, né? Eram 12 vagas sendo disputadas, ao contrário de hoje que são 21. Eu até estranhei, aí fui procurar mais pesquisa e achei esse jornal da Câmara de Maracanaú, com os 12 vereadores eleitos, né? Então a Câmara já lançou o jornal e eram 12 vagas só de vereador. Como eu estou fazendo esse trabalho diariamente, eu estou pesquisando muito, né? E a gente acha muito material interessante e eu queria dividir com vocês. Olha, essa é a capa
do jornal Povo, na segunda-feira, após o plebiscito de Maracanaú. Então você vê aqui vários jovens em cima de um carro. Capa do jornal Povo, vários jovens maracanauenses em cima de um carro. Essa é a capa que eu fui no jornal Povo pesquisar, lembro bem, e tirei a xerox. Nem gostei muito porque o meu Ferroviário é derrotado aqui no final por 2-1. Certo? Show da banda Blitz. Então, essa é a capa do jornal da segunda-feira, do dia 7 de março, após a emancipação de Maracanaú. Como também achei várias notas do Cisma, de 21 de janeiro de 2003, pedindo melhorias para os servidores da prefeitura. Tem muito material que eu... Nota dos vereadores Araújo, Romicino, Nato Baixinho, Silvana Maciel, em solidariedade aos servidores públicos municipais de Maracanaú e apresentando nota de repúdio pela forma como o prefeito Júlio César Costelino trata os funcionários municipais, de 18 de abril de 2001. Isso tudo dentro do período após a eleição de 2000. Aqui são os mapas originais, as cópias dos mapas da primeira eleição de Maracanaú. Para quem gosta de história, eu tenho todas as cópias dos mapas com assinatura de juiz da primeira eleição de Maracanaú. Passando essa loucura, eu estou pensando em disponibilizar num livro essas cópias. Fora o material de campanha de vários, né? De várias eleições. Esse daqui tem a urbanização da Lagoa de Maracanaú. Ó. Se tivesse sido feito, amigo, nós teríamos uma maravilha. Só para você ter uma noção aí da urbanização da Lagoa do Maracanaú. Aqui foi a campanha do prefeito Júlio César, né? Com taço aqui atrás. Então nós temos muito material e por isso que muitas vezes nós não temos preocupação de falar o que a gente fala aqui, né? Além da memória, certo? Então muita coisa e hoje é porque eu só mexi numa pequena parte. Então vamos lá. Após a eleição de 2000, é preciso que quem é da política vai gostar. Após a eleição de 2000, o prefeito Júlio César marcou uma reunião grande com secretários, assessores, gurus políticos. Nessa reunião estava Raimundinho Travassos, vereador Raimundo Travassos, estava o estudioso de marketing e campanha Antônio Augusto Coelho, estava o professor Vasconcelos, eu estava, Marciano Girão, professor Oscar Rodrigues e muita gente nessa reunião. Essa reunião era para definir uma estratégia para o mandato 2000-2004, para os 4 anos do governo. E tinha sido uma eleição muito difícil e muito complicada, onde o governo tinha vencido por apenas 2.800 votos. Ao Roberto Pessoa, né? A eleição de 2000. E aí, nessa reunião, para avaliar o processo, quem primeiro pede a palavra, para você ver o nível do que foi esses 4 anos. Eu só estou mostrando um pouco para entender como chegou a essa derrocada e essa derrota. Professor Vasconcelos pede a palavra e começa muito prolixo e com a voz muito impostada, como ele gostava. Quero aqui saudar o grande líder, grande vitorioso, nosso condutor, com essa vitória espetacular,
o prefeito Júlio César Costa Lima. Não deu mais nem tempo ele continuar, certo? Porque o Raimundinho Travassos, com aquele jeito estabanado dele, aquela forma de dizer as coisas diretas, se levanta da cadeira e diz: isso não é uma reunião séria. Já começa com um puxa-saco desse mentindo. Aí já vamos a turma do acalma lá, calma cá. E o Antônio Augusto pediu a palavra e o Júlio contorna. E eu, a Raimundinho e o Antônio Augusto, com o mesmo discurso, dissemos que nós tínhamos perdido a eleição politicamente e tínhamos ganho só numericamente. E que o governo precisava mudar todos os seus rumos, dinamizar. No mínimo, a proposta mínima que nós fizemos foi para que o governo mudasse os secretários de pastas, já que o Júlio não queria tirar o grupo que ganhou a eleição, que a gente mudasse de pasta, para dinamizar mais, para o cara ter mais ânimo, não ficar acomodado, 8 anos na mesma pasta, aquela coisa. Fizemos vários projetos, passamos uma tarde discutindo, gastamos muito caneta, muito papel, que naquela época não era nessa onda do tablet. Bebemos muita água, muito suco. E o resultado dessa reunião, nada. Nada do que foi debatido nessa reunião foi encaminhado. O Júlio ouviu, anotou e perdeu as anotações. O governo continuou do mesmo jeito, morno, se arrastando, preocupado com a eleição estadual que vinha seguinte. E aí começa a se discutir a sucessão. E nessa sucessão, a pura verdade é que o Júlio nunca incentivou o surgimento de lideranças. Não interessava isso, né? O surgimento de novas lideranças. E nós tivemos algumas manifestações. O Hermínio, que era o vice-prefeito, passou a ser considerado um candidato natural. E como no Maracanaú havia muito essa cultura do doutor, do que vem de fora, então era o doutor Hermínio para cá, o doutor Hermínio para lá, e os políticos, as lideranças muito interessadas na candidatura do doutor Hermínio, e o Roberto Pessoa crescendo. Roberto Pessoa mantendo, sendo reeleito deputado, tendo uma boa votação em Maracanaú e criando seu espaço cada vez mais. Nisso, um grupo tentou se articular, eu fazia parte desse grupo, e nós lançamos a pré-candidatura do Paulo Alexandre para ser o candidato a prefeito do PSDB de Maracanaú. Não tinha candidato. O Paulo tem um nome, tinha a liderança, né? Tinha algum recurso para fazer pré-campanha, tinha o apoio do Viana Filho, né? Empresário, ex-prefeito, e nós lançamos a pré-candidatura do Paulo Alexandre, inclusive com entrevista em jornal e tudo, tá aqui, de Maracanaú para os maracanauenses. Essa é a entrevista do Paulo Alexandre no Jornal da Rua, lançando a sua pré-candidatura. Ao lado, o seu histórico como condutor da emancipação de Maracanaú, ao lado de vários emancipadores, documentos, estão mostrando. Nessa entrevista, o Paulo define as bases da sua candidatura, da sua pré-candidatura. Seria um prefeito de rua e não de gabinete, já que o povo reclamava muito que não via o Júlio. Era um nome com raízes no município, identificado. Dos grandes emancipadores de Maracanaú, só ele não tinha tido chance, o Almir tinha sido prefeito, o Júlio era o prefeito, era a vez dele. Fizemos várias caminhadas nas ruas, parecido com a pré-campanha de 2011 também. Iria nomear
verdadeiros maracanauenses, moradores e quem militava em Maracanaú, vivia em Maracanaú para os cargos de confiança, e batia no Roberto Pessoa, né? Batia muito no discurso do Roberto Pessoa, que ia transformar Maracanaú em 4 anos. Então o Paulo perguntava muito como é que o que não tinha sido feito em 20 anos, o Roberto queria fazer em 4 anos. Onde o Roberto estava na emancipação, onde o Roberto estava nesses 50 anos de Maracanaú, só agora tinha aparecido. Então batia muito, tinha esse jogo político. E a gente tentou até um determinado momento, e eu lembro bem que nós tivemos uma reunião, eu e o Paulo, já na época de haver o rompimento, e a gente colocava o seguinte: Paulo, você não sendo candidato, qual é a outra saída? O Paulo só via o rompimento com o governo Júlio César, né? E realmente isso aconteceu, com o Vianinha, o Firmo Camussa e o Paulo Alexandre sendo os pontos maiores do rompimento com Júlio César. Quando o grupo do Vianinha, Firmo, Paulo Alexandre rompeu com Júlio César, eu não acompanhei. Eu não acompanhei por uma questão... Não conhecia o Roberto, não tinha acesso ao Roberto, não queria ir como de tabela, não queria ir através dos outros, né? E preferi ficar até o fim no governo. Lembro que eu tive uma conversa com o Firmo Camussa, com o Paulo Alexandre, uma conversa muito aberta, onde eu digo: Paulo, eu não vou. Rapaz, você sabe que a valorização de vocês não era essa, grande, que lá a gente pode garantir um espaço. Eu digo: rapaz, mas eu não vou, porque eu vou de tabela, eu vou terminar o meu serviço aqui, vou terminar meu ciclo. Depois que eu terminar o meu ciclo aqui, a gente pode conversar. Então o Firmo disse que eu era muito tolo, o Paulo me chamou de abestado, que estava perdida. Eu digo: rapaz, isso aí ninguém precisa dizer para mim que está perdida, não. Eu sei que está perdida. Mas aí ficamos. E aí vem a coisa mais engraçada do mundo. Se define uma costura enorme para sair uma candidatura. E sai a candidatura a prefeito do doutor Hermínio Rezende. Vice-prefeito, com a clínica, o Roma, com dinheiro, família de Crateús com dinheiro, irmão empresário, Rezende, e começa toda uma negociação. E o Hermínio era candidato e não era. Era, mas não se decidia. Era, mas não tinha, como dizia muito nos bastidores, não tinha coragem de gastar. A mão tinha o bolso tinha uma ratoeira, não metia a mão no bolso de forma nenhuma. O Júlio, sentindo já que a eleição estava ruim, com pesquisas, também não queria investir muito. E ficava essa conversa de falar com o Tasso, de falar com o governo do Estado, do Hermínio ver um pool de empresários, o Rezende, muito seguro, ficava travando as negociações, o irmão do Hermínio, que tinha mais recursos do que ele. E ficou essa novela toda, onde o Hermínio era candidato, não era, e a convenção chegando, as articulações aí, o pessoal virando, o processo indo por água abaixo, quando o Hermínio, faltando 3 dias, se eu não me engano, para a convenção, diz que não é mais candidato, né? Que não era o candidato, que daquela forma não dava certo, que tinha que ser dividido os custos, e isso levou a com que, faltando 2 dias para a convenção, a Margarete Rose fosse chamada pelo Júlio. Abraça aí, Paulinho, o Ebert, toda a galera entrando aí, a Edna Moraes, e a Margarete Rose é convocada pelo Júlio, convencida a ser candidata a prefeita, isso faltando 2 dias para a convenção. Na véspera da convenção, sábado à noite, eu não participei dessa
eu vou contar sobre ressalvas. Eu ouvi de outras pessoas. Que o Hermínio foi, sábado à noite, à casa do Júlio César, dizer que era candidato. E a conversa foi muito chata. Dizem até que o Hermínio chorou, né, arrependido da condução, mas que o Júlio fincou o pé, disse que já tinha convidado a Margarete, que já estava decidido, que não podia mais voltar atrás. Mas que o Hermínio ainda foi atrás da vaga. E, faltando uma noite para a convenção, a chapa não tinha vice ainda. Não tinha ninguém que aceitasse ser o candidato a vice da chapa. E essa história eu conto porque eu participei. Nós fomos de manhã cedo para terminar de organizar a convenção e o nosso painel do palco tinha o nome da Margarete e um pintor com a lata e um pincel esperando para botar o nome do vice. Porque ninguém sabia ainda quem era o vice, até que eu recebi uma ligação informando que era o Vicente, um empresário de carros, de venda de carros lá da Pajuçara, que é o Vicente Veículos. Eu sei que nem o nome era bom eleitoralmente assim para colocar. E aí nós tivemos a nossa chapa pronta. Margarete Rose e Vicente. Aí fomos para a rua, depois dessa articulação toda. Lembro bem que quando começa a campanha, 3 horas da manhã, a gente chega num comício, eu e o Júlio César, aí, na casa dele aqui na Padre Holanda do Vale, a gente sentado lá no escritório dele. Ele tira os sapatos, fica de meia, bota o pé na outra cadeira e me pergunta: Alan, tu acha que nós vamos perder por quanto? Quer dizer, nós sabíamos que estava perdendo a eleição, né? Eu chutei lá uns 20 e pouco mil votos, ele chutou que era mais um pouco e realmente foi mais um pouco, né? Então, a eleição, alguns dizem, alguns falam, eu não afirmo isso, eu não afirmo, em nenhum momento ele me falou isso, em nenhum momento eu senti isso, né? Mas algumas pessoas dizem, alguns pensadores políticos, que o Júlio preferia perder a eleição. Um abraço no Lucinildo Frota e o Carlos Jarbas. Que o Lucinildo Frota foi eleito nessa eleição pelo PTN com 1.312 votos. E só eram 12 vagas, né, Lucinildo? Então, alguns estudiosos da política dizem que o Júlio César preferia perder a eleição, que o projeto dele era botar uma chapa para perder, para voltar com 4 anos, né? Tipo o Jânio Quadros, quando renunciou para voltar nos braços do povo e não voltou de forma nenhuma. Então, alguns dos estudiosos dizem isso, que a proposta do Júlio César era botar uma chapa para perder mesmo e retornar na próxima eleição. Mas aí aconteceu aquele governo que nem o Paulo Alexandre acreditava e o Roberto Pessoa conseguiu, em 4 anos, transformar completamente o perfil socioeconômico de Maracanã, né? A eleição, nós tivemos, o Maracanã tinha 118.794 eleitores, certo? Votaram 104.706, com 20% de abstenção, brancos e nulos, né? Essa média sempre de eleição, né? 20% de abstenção de brancos e nulos. Roberto Pessoa ganhou com 63,7% dos votos e a Margarete Rose teve 34,8%. Isso dá 62.010 votos para o Roberto Pessoa, 33.879 para a Margarete. Nós tivemos ainda a candidatura do José. Diga-se que o Firmo Camus era o vice do Roberto Pessoa, né? Que
onde fechou aquela falta de ligação que o Roberto tinha em 2000 com o município de Maracanaú, foi resolvido com a entrada do firmo na chapa do Roberto. Carlos Jarba, do Meio Industrial, voltou na Margarete Amizade ao Vicente. Isso mesmo, você tinha me dito isso, Jarbas. Como é que tá o Vicente, Jarbas? Ainda mora no Industrial, ainda vive aí, ainda tem negócio aí? Sabe dizer, Jarbas? Souber, dê um toque aí. Então o firma assumiu, Paulo Alexandre, Cristina Oliveira, Vianinha, Silvana Maciel, a família Camussa, para não perder a vaga na Câmara, elege a irmã Vanderlene, vereadora. Então o Roberto passou a penetrar em todos os cantos de Maracanaú e passou a ser normal, né? Passou a ser natural, palavra melhor, o voto no Roberto Pessoa, né? E nós tivemos ainda a candidatura do Tadeu Nascimento, que veio por aqui na época, com o professor Vasconcelos como vice, né, pelo PPS, e o Tadeu só teve 993 votos. Tivemos ainda o Wilson Brandão, do PSOL, que passou muito tempo aí militando no PSOL, que teve somente 361 votos. E o Davi Narciso de Freitas, também da ala radical da esquerda, o PCO, Partido Comunista Operário, teve 74 votos. Então nós tivemos 5 candidatos a prefeito na eleição de 2004 em Maracanaú. A eleição que derrotou todo o ciclo do PSDB e do Júlio César Costa Lima no processo eleitoral. Como eu já tinha dito, a Câmara só era formada por 12 vereadores. E os 12 vereadores eleitos foram o Carlos Alberto, meu amigo Carlos Alberto de Matos Mota, foi eleito pelo PSC, o mais votado do município, com 3.008 votos. Certo? O Raimundo Travassos teve uma grande votação dessa vez, com 2.354 votos pelo PMDB. O João José, pelo PRTB, teve 2.246 E esse João José foi, durante o mandato do Roberto, foi o pivô de uma grande questão na Câmara que eu vou falar depois. Foi eleito professor Ari, com 1.148 votos do PV. Rita Helena, professora, tia Rita, foi eleita com 1.625. A Vanderlene Camussa, da família Camussa, 1879. Lucinildo, do PTN, 1312. O pastor Gilberto Luiz Batista, da Universal, que sempre elege um vereador, pelo PL, com 1560. Dessa vez a Universal escolheu o melhor, o pastor Pedro Rodrigues, que o pastor Santos e o pastor Gilberto não tiveram uns grandes mandatos, tanto que não foram reeleitos. A Helenita, pelo PMDB, com 1597. O PT consegue volta a eleger 2 vereadores. João Vianney, do PT, com 1483. O Demi Peixoto, no PTC, com 1371. E o Padre Gabriel, do PT, com 1687. Então esses foram os 12 vereadores eleitos na eleição, né, de 2004. 6 apoiavam o Roberto, 6 apoiavam o grupo do prefeito Júlio César, que era os que eram ligados ao Roberto, eram 2 do PT, o Demi, o João José e o pastor, né? Eram ligados ao Roberto. Como isso sempre muda depois da eleição, não é novidade,
o Roberto faz a presidência da Câmara com o padre Gabriel para o primeiro mandato e o segundo mandato o Gilberto Luiz, ou seja, a religião tinha a presidência da Câmara. No primeiro mandato a católica, no segundo a evangélica. Mas nesse segundo mandato é que tem uma história muito interessante. Há todo um processo para a eleição da presidência da Câmara, onde Maracanaú e o grupo político passa por uma turbulência muito grande, com a renúncia e não renúncia do pastor Gilberto, a eleição da Helenita, que passa 8 dias, 7 dias como presidente da Câmara, só que durante esse período a renúncia do pastor Gilberto desaparece. O documento de renúncia da mesa diretora simplesmente some, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu com esse documento. E como esse documento sumiu, o pastor Gilberto desrenunciou a renúncia. Então foi uma coisa onde a Câmara passou uns 10 dias muito perturbado, com muita perturbação, inclusive passaram a tarde todinha esperando o meu amigo Lucinildo Frota para uma reunião, e ele estava resolvendo umas coisas em Aquiraz e não pôde aparecer nessa reunião. Boa, Leda. Eu até tinha pego aqui um material mostrando que o município já busca homenagear, só pegar aqui para você, as pessoas históricas do município, certo? Eu tinha até separado, não ia mais apresentar porque era outra questão, mas eu sempre estou procurando, Leda. Olha, eu até estou separando as leis que homenageiam pessoas da história de Maracanaú. Tem a lei 2657, que denomina José Maria Batista do Nascimento a praça localizada no conjunto residencial. Então essa daqui homenageia o Zé Maria Biquara, um dos emancipadores, a praça ali do residencial, aquela praça em frente ao Jardim da Serra. Tem a lei 2650, que dá o nome de Agacil Almeida Camussa, a Rua do Coelho, localizada no distrito de Mucunã. Então dá o nome da dona Agacil, mãe do Firmo, ex-vereadora no primeiro mandato de Maracanaú, a uma rua. Tem a lei 2666, que dá o nome de prefeito Anastácio Soares Lima, a Unidade Básica de Saúde da Família, de Pajuçara. Então dá o nome do Anastácio, que foi vereador, pai dos vereadores Carlos Alberto e Cristiano, ao posto de saúde. A lei 2647, que denomina de Gesso Gomes de Oliveira, a praça no Alto Alegre 2, que é o Gesso Preto, que foi vereador em 1985. Nós temos também a lei que dá à Rua do Trilho o nome do Luiz Queiroz, né? E a Avenida Manuel Alexandre, temos a Avenida Francisco Carlos Marinho, que é meu pai. Então nós procuramos aconselhar os vereadores muitas vezes e procuramos sempre falar ao prefeito quando tem a oportunidade de dar nome dos maracanauenses, homenagear essas pessoas, viu, Leda Maria? Muito boa a sua observação, né? Então é preciso que a gente resgate a história do município. Essa pandemia parou o lançamento do livro meu que está pronto, que é Os Emancipadores, o nome do livro, certo? Que só é passar a pandemia, eu vou fazer o lançamento. Já está todo pronto o livro, todo pronto. Apenas não dá para fazer aglomeração, então não dá para fazer o lançamento do livro nesse período. Nós temos também um estudo de um livro, eu e o professor Giovanni Costa,
Giovanni, que já faleceu, meu grande amigo. Tínhamos esse projeto e eu quero resgatar o Giovanni Gomes, ficar na nosso emancipador, tá essa alegria aí onde ele estiver, desse livro que era o sonho dele sobre a história da emancipação. Então, nós procuramos resgatar um pouco da história sem fazer politicagem, procurar contar os fatos, os casos, analisar por que isso, por que aquilo, né? E após a vitória do Roberto, realmente Maracanaú deu uma mudada. Assim como dizem os historiadores, a intenção do Júlio César era voltar, ele não conseguiu, né? Já há 16 anos que o grupo liderado pelo prefeito Roberto Pessoa vem administrando Maracanaú e fazendo Maracanaú crescer. Com oposição, que é natural, todo governo tem oposição. Algumas oposições são mais competentes e honestas e sabem criticar, outras preferem as famosas hoje fake news, né? Mas tá aí, nós vamos ter ou não ter eleições agora em outubro, dezembro. Esperamos que com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, as coisas melhorem e que a gente possa ter as eleições em dezembro e ter mais uma vez o julgamento de todo esse processo de construção de Maracanaú que foi feito pelo grupo do prefeito Roberto Pessoa e do prefeito Firmo Camus, e que hoje tem a deputada Fernanda Pessoa como representante estadual. Então, isso aí foi a minha visão sobre o que eu participei sobre as eleições de 2004. Acredito que as pessoas que participaram junto ao Roberto possam ter mais histórias, mas muitos não gostam de se abrir para falar sobre os processos políticos e as histórias. Mas espero ter contribuído para vocês. Amanhã vamos ter uma live com o Dijo Lima, completamente diferente, artista, desenhista que trabalha para editoras americanas e europeias, que desenha super-heróis para a galera jovem. Quarta-feira vamos ter o Conexão Agora com a deputada Fernanda Pessoa, que vai dar entrevista ao Eudásio Menezes. E estamos comemorando os 7 anos da TV Pitaguari. Vem novidade por aí, nessa comemoração nossa online dos 7 anos da TV Pitaguari. Muito obrigado aos meus seguidores e a atenção de vocês. Espero ter contribuído para melhorar um pouco esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.